E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos a mais uma aula. Hoje falaremos a respeito de criar backup e fazer restauração dos arquivos que você migrou para dentro do Virtual DJ, bem como também fazer a associação junto com o programa, seja Windows ou seja pelo iOS, tá? Pelo Mac. Então vamos lá, ele acaba sendo bem simples, tá? A forma de se fazer o backup. Vale salientar que tudo que nós fizermos dentro do Virtual DJ, seja alteração da cor, seja algum tipo de edição que você tenha feito, mudança de se salvou em karaokê, se salvou em MP3, se fez algum tipo de edição, tudo que você fizer dentro do Virtual DJ, nós temos como fazer um backup. Eu até sugiro que tudo que for feito, que você faça um backup dentro da sua máquina, para que numa eventualidade ocorra uma perda do programa ou você tenha que formatar o notebook ou o computador, você consiga recuperar tudo que foi feito dentro do virtual. Então, no meu caso, tudo que foi feito aqui, ó, tanto colocar o nome, como começa, qual tipo de letra, o nome do artista, a capa do CD. Vou dar um exemplo prático aqui, vai. Então aqui, vou entrar em Alcione, que é o editor de tag. Então aqui eu coloco a capinha, coloco o nome do artista. Essa nomenclatura Torig é uma identificação para eu saber que é o tom, T é de tom, e o orig é de original. Então sei que essa música está no tom original. Eu coloquei a cor magenta porque eu sei que é para voz feminina, então é assim que eu acabo identificando minhas canções. O gênero é samba e tá aqui. Então aqui eu coloco karaokê. Todas essas alterações, quando nós fizermos o backup, ela salva nessa pasta backup. E toda vez que a gente precisar restaurar este backup, ele vem com todas as informações que foram salvas. Então, hoje, tenho receio de perder? Tenho, porque tudo que eu fiz está salvo, tudo que eu fiz, nome, tudo. Se eu perdesse, eu teria que fazer tudo de novo, porque ele vem com um arquivo limpo, vem sem nada. Então, você imagina, eu tenho seguramente mais de 1.500 músicas salvas com nome da música, o tom que tá. Então, é um trabalho bem minucioso, porém acaba sendo efetivo, que eu faço uma vez só por canção e depois salvo, mas tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você fez todas as pastas, tudo isso aqui faz parte do backup. Se eu perder o backup, por exemplo, some todas essas pastas, tudo que foi feito de configuração sumiria se eu tivesse que formatar e não tivesse feito o backup. Como que nós faremos o backup? De uma forma bem simples, tá? Você vem nesse pontinho aqui, que é opções do navegador, clica, está aqui, ó, banco de dados. Aqui eu posso remover os arquivos inexistentes do banco de dados. Vamos supor que você salvou alguma canção que de repente você excluiu do banco de dados e ela não esteja aqui, então tá só o nome do arquivo. Você consegue excluir todas essas, como se fosse não lixo, né? Mas é um arquivo que você só está com o nome, mas não está com o arquivo. Então você consegue excluir. E tem essas duas opções que são as que eu mais utilizo, que é criar o backup ou restaurar o backup. Então vamos criar um backup para vocês entenderem como funciona. Então, supondo que eu fiz todas as alterações que eu precisava fazer dentro do Virtual DJ, eu venho aqui. Normalmente eu acabo fazendo isso uma vez por semana, porque eu vou acrescentando músicas, editando outras coisas, e aí eu acabo tendo que fazer o backup para salvar aquilo que foi feito naquela semana. Mas aqui, ó, criar um backup do banco de dados. Cliquei com o botão esquerdo. Automaticamente ele já criou, tá vendo? Hoje, dia 20 de setembro, 15 horas e 59 minutos. Vocês podem ver o horário aqui. Beleza? Tá salvo. Tá salvo. Deixa eu voltar lá. Eu vou restaurar esse backup agora. Vamos supor que a gente salvou, tá salvo na pasta do virtual. E a gente agora precisou fazer uma formatação no computador.
e a gente precisa restaurar esses arquivos antes de fazer o backup ou depois de já formatado o notebook. Só que você já tem que ter o arquivo, esse backup salvo em algum lugar, né, para você conseguir restaurar. E aí a gente vem aqui, ó, em restaurar o backup do banco de dados. Aqui ele seleciona o que você quer que restaure, tudo. Então colocarei tudo aqui. Está aqui tudo selecionado, banco de dados, histórico, tudo que foi tocado, se eu mapeei alguma coisa, o evento, as pastas virtuais, que são essas que foram criadas. E aqui eu seleciono o arquivo que eu quero fazer a restauração. Como vocês viram, eu vou clicar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, tenho várias pastas de backup. Eu posso salvar de uma data específica ou pelo último arquivo que eu salvei. No caso, o último arquivo que eu salvei foi esse agora, ó, 15:59. Então, se eu clicar aqui e abrir, ele vai fazer a restauração deste último arquivo com todas as alterações que foram feitas. É importante saber, quando você clica em backup, a gente tem que saber a pasta onde ele foi salvo. Então, ela tá, olha o caminho que ela percorre, está na pasta Virtual DJ, pasta backup. Então, vocês têm que ir dentro dessa pasta, caso vocês queiram procurar sem que seja por aqui, por este caminho de vir por aqui. Se for procurar pela pasta manualmente através do Windows, aí vocês têm que clicar aqui na pesquisa, procurar pela pasta virtual. Deixa eu colocar aqui. Virtual. Aqui não vai abrir pelo caminho, né? Aqui vai abrir pelo... Deixa eu ver de que forma aqui meu computador. Tá no C. Aí vocês têm que saber o caminho onde está salva a pasta. Deixa eu ver se aqui ele já consegue localizar. Não, pelo caminho normal. Usuários. Bom, desculpa esse desconforto aqui, mas eu estou fazendo em tempo real para que a gente consiga entender, tá? Então, se eu vier aqui selecionar, eu tenho que seguir exatamente esse caminho aqui, ó, que aparece aqui em cima. Então, se eu clicar aqui, tá aqui usuário, local, virtual, backup. A gente consegue mapear de onde está saindo. Então aqui, ó, usuário, local, virtual DJ e backups. Aí se eu clicar em backup, todas aquelas pastas de backup estarão aqui. Desculpa esse desconforto, mas eu estou fazendo literalmente uma aula em tempo real para a gente conseguir assimilar, e natural de acontecer isso também com vocês, de estarem procurando e não saber o caminho certo para a localização do arquivo, porém a gente fez aqui em real time, tá? Então é desta forma que nós conseguimos fazer o backup do arquivo. Só mais uma vez eu gosto de usar essa expressão ratificando, expressão não, essa palavra, justamente para fortalecer aquilo que a gente está assimilando durante a aula. Então, clica aqui, banco de dados, criar backup. Clicando aqui, vai criar um backup. Caso a gente formate o computador e precise depois restaurar este backup, a gente vai vir por este mesmo caminho, vou sair, clica aqui, banco de dados, restaurar backup do banco de dados. Vai selecionar todos os campos que você quer que faça a restauração, seleciona o arquivo, no nosso caso seria esse último da data de hoje, com o horário aproximado de agora, que foi o horário que eu fiz o último backup. Vai clicar em abrir, ele vai abrir exatamente como foi salvo, com todos os nomes, com as mesmas cores, com as mesmas observações, exatamente da mesma forma, tá?
Então, nessa aula foi para explanar como funciona a, o backup e a restauração dos arquivos dentro do virtual. Espero que tenha sido bem agregador essa aula. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!